Menor de 4 anos é abusada por indivíduo de 31 anos na creche. Suposto terapêutico acusado de violar pacientes e fiéis. Pai viola sexualmente a própria filha de 1 ano. Criança de 4 anos morre após ser abusada sexualmente no BIE. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o Diogo. Eu sou a Larissa e você está no Missão A2. Então, pessoal, a gente está aqui para falar de um assunto muito sério, que é sobre abuso infantil, sobre exploração infantil, e que infelizmente é algo que normal, digamos assim, né? É muito comum da gente ver em qualquer lugar do mundo, né? Hoje em dia nós estamos em Angola, a gente tá vivendo uma situação dessa, é muito forte, é muito pesado, é algo muito impactante pra gente, sabe? Por mais que a justiça tenha sido feita, mas tudo que ocorreu, tudo que passou, não dá para voltar, não dá para apagar. Isso traumatiza uma criança, isso faz feridas muito profundas numa criança, né? Isso deixa traumas para a vida inteira. Isso, pessoal, no dia 18 de maio, né, foi o dia separado para lembrar essa conscientização dessa luta contra o abuso e exploração sexual infantil, e nós precisamos muito abraçar essa causa, e não só no mês de maio, mas todos os dias. E principalmente porque somos cercados por pessoas que já foram abusadas, que já viveram em um cenário desse. E é muito triste. Desde a minha adolescência, eu tenho encontrado tantas pessoas e em um momento da minha vida eu me perguntei. Falei, Senhor, eu nunca passei por isso. Eu não sei qual é a dor que essas crianças estão sentindo. Eu não sei realmente... Eu não sei explicar, eu não consigo imaginar o que passa dentro da cabeça, do coração dessas crianças. Eu não consigo sentir o peso que é a raiva que elas sentem, eu não sei. E como que é que eu posso ajudar se eu nunca vivi isso, se eu nunca passei isso? Geralmente as pessoas falam que você passa por uma situação para poder ajudar as outras pessoas naquela situação. Mas eu não corri atrás disso, mas muitas pessoas vieram até mim pedir ajuda, pedir conselho, pedir socorro, porque viveram um abuso sexual, porque passaram por uma exploração sexual em suas infâncias ou estavam passando. Vi tantas histórias e eu me perguntava muito, eu não sabia como ajudar. Mas Deus me respondeu falando, você não precisa ter experimentado a dor para saber como que é. Você precisa apenas oferecer o remédio certo, que sou eu, que sou o amor. Né? E o amor é o que cura a dor. Então é isso que você tem que oferecer. Exato. E, gente, isso é muito sério, né? E hoje em dia nós, como vocês que estão acompanhando o nosso canal, sabem que nós estamos morando aqui em Angola. E aqui é algo muito, assim, infelizmente comum. Por mais que não é catalogado porque as pessoas não denunciam, por medo, por receio, por... falta de informação, né? A pessoa não é informada, principalmente porque muitas pessoas, elas moram nos quimbos, né? Aqui chama de quimbo, mas é interior do interior, são lugares isolados. E é nesses lugares onde acontece o maior índice de abuso e que nós não temos essa informação, nós não temos esse número de quantas crianças foi abusada. Nós estávamos lendo uma pesquisa na internet sobre abuso infantil aqui em Angola, né? E a maior parte do abuso infantil, que não é somente sexual, mas a maior parte é de crianças trabalhando em um cenário escravo, sendo obrigadas a trabalharem, aí depois psicologicamente e depois sexualmente. Sexualmente, teoricamente, né, nos autos que eles apresentaram, é o com menor índice. Mas nós sabemos, por relatos de pessoas daqui, pela quantidade de pessoa que vem falar pra gente que já foi abusada ou de que já presenciou uma situação dessa, conhece pessoas, então a gente sabe que são muitas pessoas, só que eles não têm essa
informação de ir denunciar, de ir correr atrás, de mostrar que realmente isso é errado, de mostrar que essa pessoa tem que ser presa, que essa pessoa tem que sofrer punições pelo ato que ela teve, né? Então, a justiça tem justiça para que solucione isso, mas a informação é muito difícil de chegar. Não é que nem no Brasil que a informação é muito fácil de chegar. Aqui, para você ter noção, as pessoas não têm luz elétrica em casa. Então, como é que elas vão informar isso? E o maior índice, principalmente de abuso sexual, é dentro do seio familiar. Nessa pesquisa estava falando que a maior parte do abuso sexual vem do seio da família, através de um tio, através de primos, através do próprio pai e vô, através de um avô estrupando uma criança de 7 anos, gente. Crianças adotadas, né? Crianças adotadas. A gente viu uma situação de que um homem de quase 80 anos de idade abusou de uma criança de 7 anos por um longo período de tempo. Não foi uma vez, foram várias vezes, foram coisa de anos. Então é algo assustador. E como uma criança de 7 anos vai se defender? Sendo que uma criança dessa mora no interior do interior. Hoje a justiça já foi feita, a criança já está em um lugar ótimo, um lugar assim, estruturado. Mas imagine quantas crianças passam pela mesma situação. Exatamente. E a gente fica muito preocupado, né? Porque nós que trabalhamos com crianças, a gente fica, meu Deus, como nós vamos poder ajudar? E sim, gente, há como ajudar. Você ensinar a criança, você auxiliar a criança, você demonstrar confiança, você buscar socorro, sempre tem um jeito. E a gente, como missionário, a gente entende que fazer nossa missão em Cristo, né? Pregar o Evangelho não é apenas ler a Bíblia para as pessoas. Nós temos que pregar nas atitudes e também aconselhar mediante a esses conflitos, né? Na sociedade. Então isso é um papel muito importante para todos. E não fique pensando, tipo, mas eu nem vivo num cenário desse, não tem nada a ver com a minha vida, eu nunca passei por isso, mas gente, você tem como ajudar. Tenho certeza que alguém do seu lado tá por dentro gritando, pedindo socorro e não tem ninguém para conversar. Apenas abrir a boca para falar para alguém já faz parte de uma cura, sabe? É um alívio enorme. Já é um alívio enorme. E como isso faz falta, sabe? Ter um ombro amigo, alguém para contar. E nós precisamos ser essas pessoas de confiança, que não vai abusar, que não vai explorar a pessoa, mas vai ser uma pessoa amiga, que vai oferecer ajuda, que vai estar ali para o que der e vier, que vai auxiliar, que vai fazer o que for possível para ajudar, sabe? Que nós possamos ser essas pessoas. Nós gravamos esse vídeo apenas para essa conscientização, que não importa se você tá no cenário que acontece isso ou que não acontece, ou se você viveu ou se você não viveu. O importante é você fazer algo para ajudar, seja nas suas redes sociais, seja se oferecendo para ajudar uma instituição ou ajudar pessoas em específico, mas cumprir, sabe, com o seu chamado de cristão, que é realmente levar a salvação, levar a cura para as pessoas, tirar elas de uma escravidão, de algo que as sufoca, de algo que as feriu e de algum jeito, por mais que você não consiga, mas dar o seu melhor para que aquela pessoa se sinta bem, para que ela se sinta amada. Sim, e gente, para vocês verem como não é uma coisa muito distante de você, que você, se você prestar atenção, você vai ver casos de abuso, não somente sexual, mas em vários aspectos, abuso de criança. Nós trabalhávamos no Brasil, né, em Ibiúna, e a gente trabalhava numa escola, e um certo dia eu fiz uma roda e perguntei para eles, o tema era sobre pais, né, sobre pai, mãe e tal, e a pergunta que eu fiz foi a seguinte: eu quero saber o que os pais representam para vocês, o que os seus pais representam para vocês. Primeiro, a roda inteira falou assim, o básico, né? Amor, alegria, base, tudo. Isso eram crianças mesmo. Elas tinham 10 anos, a criança mais velha devia ter uns 11 anos mais ou menos, 11, 12 anos no máximo. E até rodou a roda inteira e no final, a única criança que teve a coragem de
abrir assim, ela falou assim: tio, eu não vou mentir pra você não, eu vou falar a verdade. Pra mim, pai e mãe, eles representam pra mim desgraça e tristeza. Quando esse menino falou essas duas palavras, parece que apertou um botão de sei lá, as crianças começaram a falar todas, não teve uma que não falou a verdade, o que os pais representavam para ela. E não tinha pouca criança, tinha umas 20 crianças ali na ocasião. Quando esse menino falou isso, aí as outras foram falando as histórias, sabe, de um pai levar a própria filha para trair a mãe com outras mulheres, sabe, com relação extraconjugal. Isso é um abuso infantil, isso deixa uma gigantesca, um trauma assim absurdo na vida da criança, sabe? São N coisas que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que prestar atenção, sim, em todas as situações, se há abuso ou não. Não é somente sexual, abuso psicológico, abuso de força, abuso de autoridade. Criança foi feita para ser criança, não para ser abusada. A gente tem que amar uma criança de uma forma que ela se sinta protegida, não acuada, não traumatizada, entendeu? O nosso papel como adultos, como principalmente cristãos, na verdade não é nem só cristão, mas como ser humano, é preservar a vida das crianças, a inocência dela, sem expor ela a coisas que a cabeça dela ainda não está formada para aquilo. Eu já vi N casos de criança sendo exposta à sexualidade muito nova. Isso mexe com a cabeça da criança, isso daí é comprovado. Mexe com a mente da criança, mexe com a cabeça da criança, e isso reflete no futuro. Então tudo tem seu tempo determinado debaixo dos céus. Eclesiastes 3, há tempo de juntar, há tempo de separar, há tempo de construir, há tempo de derrubar. Tudo há um tempo específico. Se a criança se a criança está sendo exposta a algo muito pesado, que exige um raciocínio muito mais apurado, um conhecimento da vida mais apurado, ela vai ficar com cicatrizes, ela vai ficar com traumas, ela vai achar que aquilo ali é uma coisa horrível, entendeu? Agora imagine, se somente sendo exposta a assuntos assim, algumas coisas assim, imagine um abuso, um toque, um abuso sexual. Isso é horrível, isso causa muito trauma na vida das crianças. Isso é nítido, causa cicatrizes que só vai florescer no futuro. Isso vai gerar muitos traumas, vai gerar muitas depressões, entendeu? Então, estamos aqui para conscientizar vocês a prestarem atenção à sua volta, que o mundo não gira só em torno de você. Tem pessoas ao seu redor que precisam da sua ajuda. Tem crianças ao seu redor que precisam da sua atenção. E não tenha medo de jeito algum de denunciar. Denuncia. Você vai estar fazendo um favor para não só para a humanidade, não só para a sociedade, mas você vai estar salvando a vida de uma criança. Sabe? Às vezes, um conselho pro adulto que às vezes possa estar abusando de autoridade sobre uma criança, brigando, ofendendo uma criança, sabe? Com palavras torpes, palavras ofensivas. Isso gera trauma sim nas crianças. Então, prestem atenção, que criança é criança. Tem que ser criança, entendeu? Então, tempo para tudo, deixa ela ser criança. E o conselho que a gente deixa para vocês: ame e proteja com todas as forças, gente, quem você ama. E se doe para cuidar até de quem você não conhece, sabe? Seja um instrumento de Deus usado na terra para executar. Esse é o nosso chamado. E de pregar o evangelho de Deus é pregar nas atitudes, é pregar nas ações, é amar como Jesus amou, sabe? E Jesus não aceitava injustiça, Jesus não aceitava exploração, não aceitava abuso. Ele simplesmente amava e cumpria tudo com justiça. E é assim que nós precisamos viver. Eu acho que isso, nega, não é nem só de um chamado, né? Mas isso é de um bom caráter. Exatamente. Qualquer pessoa que tem um bom caráter vai lutar pelo bem-estar, não só de uma criança, mas de todos que estão ao seu redor. Vai lutar por uma vida melhor, sem trazer mágoa, sem trazer tristeza para alguém, e principalmente de uma criança. Verdade.
Criança é criança em qualquer parte do mundo. Criança precisa de cuidados em qualquer parte do mundo. Criança precisa de atenção em qualquer lugar do mundo. E deve ser direito de toda criança ser protegida em todo e qualquer lugar do mundo. Ela possui o dom da inocência e muitas vezes nem sabe o que está acontecendo. Porém, quando dor e marcas profundas são causadas a ela, Feridas enormes podem ser geradas e não ser cicatrizadas por uma vida toda. e são capazes de transformar um pequeno e frágil, Em um duro coração ferido e impenetrável. Jesus defendeu as crianças As amou e as escolheu para um lugar único e especial. e nós ousaremos lutar pela mesma causa.